Eu sei, já faz mais de um mês que o filme estreou e o hype dele já está baixando. O que no caso desse filme especificamente faz desse um momento perfeito para se gravar o vídeo. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos. No vídeo de hoje chegou a hora, finalmente, com atraso, eu sei, desculpa, mas chegou a hora de falar do filme nacional mais comentado de 2016, provavelmente um dos mais comentados aí dos últimos anos. Eu estou falando, é claro, do novo filme de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Sônia Braga. Aquários. Aquários, pra você que não sabe ou não se interessou, conta a história da Clara, personagem interpretada pela Sônia Braga, que é a última moradora do edifício Aquários, onde ela viveu a vida inteira dela. No entanto, uma construtora que já comprou todos os apartamentos do edifício também quer comprar o dela para construir um novo condomínio ali. E essa construtora não vai medir esforços para fazer a dona Clara se mudar do Aquários. A história é extremamente simples, como deu pra ver, e eu vou falar de como essa simplicidade faz toda a diferença pro filme. Mas antes, eu preciso dizer que eu tava com uma expectativa gigantesca para Aquários. O filme começou a fazer barulho em festivais internacionais, foi mega aclamado e aplaudido em Cannes. A Sônia Braga começou a despontar em listas de apostas pro Oscar depois da exibição do filme em Cannes. E que felicidade, é sempre uma felicidade, né? Você entrar no cinema com uma expectativa muito grande em relação ao filme e sair com ela completamente atendida. Aquários merece todo o hype, merece toda a aclamação, porque é um filme absolutamente sensacional. Existem alguns problemas, não é um filme perfeito, eu vou falar desses problemas mais pra frente no vídeo, que são problemas que muita gente não mencionou, mas eles estão ali. Porém, são problemas que passam longe de derrubar o filme, porque são problemas pequenos diante das titânicas qualidades que ele possui. E já vamos direto ao ponto. Sônia Braga. O que a Sônia Braga faz em Aquários é provavelmente uma daquelas atuações que vão virar referência no cinema nacional. Não que ela já não fosse referência, né? Ela já foi indicada até ao Globo de Ouro por trabalhos anteriores no cinema brasileiro. Mas esse é sem dúvida o maior e mais completo trabalho da carreira dela. É uma daquelas atuações completamente hipnotizantes. Você não consegue tirar o olho da tela vendo o que ela está fazendo. Ela entende todos os simbolismos, todas as coisas que fazem dessa personagem o que ela é. Porque é uma composição extremamente eficiente, muito rica. Os olhares, as jogadas de cabelo, os gestos, tudo é milimetricamente pensado, tudo é feito de uma forma cuidadosa. A Sônia Braga embarca completamente nessa personagem, deixa a gente hipnotizado, a gente fica completamente preso a Clara do começo ao fim do filme. E na verdade a gente fica preso a Clara nem só por causa da atuação hipnotizante da Sônia Braga, mas também pela própria forma como o filme é montado, já que a Sônia Braga carrega o filme nas costas. Tem pouquíssimas cenas em que ela não está presente, e isso é o que mais faz a diferença no filme, porque a Clara norteia toda a narrativa, e quem ela é, a personalidade dela, influencia o filme todo e faz dele uma experiência sensacional para quem está assistindo. E é interessante pensar no paralelo que dá para fazer entre Aquários e Que Horas Ela Volta no sentido dos questionamentos que ele traz para o espectador. Nos dois filmes a gente é tirado da nossa zona de conforto, né? A gente tem ali uma ordem pré-estabelecida das coisas, aparentemente entende como o mundo funciona, e esses filmes trazem questionamentos, né? Eles falam, olha, o mundo não precisa funcionar dessa maneira, ele pode funcionar também desse jeito. E em Aquários a gente tem toda a questão do passado, da memória. Na nossa sociedade existe esse consenso de ter que deixar o passado para trás, sabe? Aquela história de quem vive de passado é museu, de não se apegue ao passado, deixa ele pra trás, viva o presente, foca no futuro. A Aquários vai pelo caminho contrário. A Aquários é uma celebração à memória, uma celebração ao passado. Mostra que tem um apego com o passado, tem um carinho com a nossa história, nem sempre é algo ruim. Na verdade, às vezes pode ser algo importante. E é belíssima a forma como o Kleber Mendonça Filho consegue mostrar toda essa celebração ao passado. Porque muitas vezes a questão da memória não é focada nessa ideia do que a gente conquistou, das coisas que a gente fez. Às vezes pequenas coisas como uma cômoda, um boneco, um CD, um filme, é o tipo de coisa que traz boas lembranças pra gente, que faz a gente lembrar de toda uma época diferente, mais fácil, mais simples.
Comigo normalmente é música que faz isso, mas enfim, eu divago aqui, vamos falar do filme. Inclusive, esse tipo de divagação é o que torna Aquarius tão especial. Porque assim, Aquarius é aquele tipo de filme que me faz pensar nas duas maneiras diferentes de se ver cinema. Você pode encarar o cinema só como puro entretenimento, sabe? Ir pro cinema com a mesma intenção que você, sei lá, joga videogame, ou assiste séries, ou vai pro bar com os amigos, que é simplesmente se divertir, passar um tempo ali em um lugar legal com pessoas que você gosta. E pra quem vai no cinema assim, Aquarius é um bom filme, um pouco longo demais, mas com uma história simples, a protagonista está muito boa, é interessante. Mas você pode ser aquele tipo de espectador que realmente quer embarcar na história, quer embarcar naquele universo que é apresentado para você na tela. Ver cada filme como uma verdadeira experiência dentro da sala escura. É claro que não são todos os filmes que conseguem fazer esse tipo de espectador embarcar no universo e se prender à história, porque alguns filmes são ruins, né? Aí não tem como isso acontecer. Mas quando o filme é bom e bem feito, dá pra tentar fazer isso. E tem alguns filmes que realmente querem que você assista ele dessa maneira. E Aquarius é um desses filmes. Ele é um daqueles filmes que realmente quer que você embarque no universo particular da Clara, quer que você se prenda nessa história e que você tire algo dela. Então, pra quem vê o filme dessa maneira, Aquarius acaba se tornando até uma experiência um pouco pessoal, porque a gente realmente mergulha na intimidade da personagem, na mente da personagem. E aí não tem como se questionar. No começo a gente até pode achar a Clara muito egoísta, mas com o tempo a gente começa a pensar, poxa, mas será que ela tem razão? Será que ela tem um ponto? Essa parte da memória realmente é um negócio interessante. E o Kleber Mendonça Filho acerta em cheio nesse aspecto, né? De fazer a gente pensar nisso, tanto no roteiro, quanto na direção, quanto na trilha sonora também. A trilha sonora desse filme é espetacular. Sempre funciona, as músicas sempre entram ali no momento certo, sempre conseguem causar o impacto que elas querem causar. O roteiro é cheio de bons diálogos e cheio de sutilezas que fazem a gente embarcar de forma cada vez mais profunda dentro da história. Agora, saindo um pouco desse âmbito mais pessoal, né, de experiência pessoal que Aquarius proporciona, e indo mais pro lado do filme em si, pro lado mais técnico, é bom dizer que não é só Sônia Braga que tá sensacional no filme. Lógico, ela engole o filme inteiro, ela tá um degrau acima de todo mundo, ela faz um negócio impressionante, mas não quer dizer que os outros atores e atrizes façam um trabalho menor ou um trabalho que não mereça atenção. Humberto Carrão tá excelente no papel de vilão, por assim dizer, do filme. É muito legal ver o trabalho dele, porque os vilões eles são construídos de uma forma quase meio que caricata pelo roteiro. Mas o trabalho que o Humberto Carrão faz com o personagem tira esse lado mais caricato, mais estereotipado do personagem, e a gente realmente consegue ver ele como um ser humano real, que inclusive tem mais de um momento que bate de frente com a Sônia Braga e não faz feio. Agora, como eu disse antes, o filme ele é sensacional, ele é uma ótima experiência, ele faz a gente pensar, mas ele não é perfeito. Aquarius tem uns pequenos problemas ali que não tem como não deixar de perceber. Como, por exemplo, o filme tem mais de 2 horas e meia de duração. E normalmente quando filmes são muito longos assim, não tem como não pensar, será que era necessário essa duração toda? Esse ano a gente teve vários exemplos, né? Os 3 grandes filmes de super-heróis de 2016 tinham quase 3 horas de duração e nenhum dos 3 precisava de 3 horas. E agora, indo por um lado completamente diferente dos filmes de super-heróis, Aquarius também não precisava de 2 horas e meia. Ele é um filme maravilhoso e tudo, mas ele é um pouco mais longo do que deveria ser. Tem alguns plots ali que poderiam ser mais enxugados, que poderiam ser um pouco mais minimizados dentro da história, porque quando a gente pensa no filme como um todo, certas histórias que ganham atenção demais no filme não são tão essenciais para a história, não fazem tanta diferença assim. Todas as histórias, todas as tramas que são colocadas ali no filme, todos os personagens, eles são necessários de certa forma para o desenvolvimento da Clara e da história. Mas algumas dessas tramas poderiam ser um pouco minimizadas, como por exemplo, todo o plot ali envolvendo o sobrinho da Clara poderia ser um negócio bem mais enxugado. Tem algumas cenas que são meio gratuitas ali no filme, principalmente envolvendo esse personagem. Sem contar que eu não sei se é porque o Kleber Mendonça Filho ficou hipnotizado com a atuação da Sônia Braga, assim como a gente, ou se foi simplesmente o fato dele se empolgar mais do que ele devia com as memórias, porque tem alguns momentos que, assim, existe, claro, essa questão da contemplação no filme. Esse filme tem alguns desses momentos. Alguns deles são muito bonitos e outros a gente fica pensando, então, acho que agora já, né, dá pra
cortar a cena e seguir com a história, né? E nem toda ação de contemplação. Tem a cena que a Clara tá ali com as amigas dela numa festa, por exemplo, que é uma cena bem longa e todo o diálogo ali é bem divertido de se ver, mas poderia ser um pouco menor, exatamente por causa da duração do filme. A gente sente que a gente tá se estendendo demais dentro daquela história e parece que a história meio que puxa o freio de mão e a gente fica só acompanhando aquela conversa entre amigas até a história seguir de vez. Mas esses pequenos excessos passam longe de derrubar esse que é um dos melhores filmes nacionais dos últimos anos. Aquarius é um filme simples, mas cheio de significado, extremamente delicado, mas firme no que ele defende. Conta com atuações excelentes e um trabalho transcendental da Sônia Braga, uma direção madura, cuidadosa e muito sensível do Kleber Mendonça Filho, um roteiro com argumentos simples, mas maravilhosamente bem desenvolvido e extremamente afiado, uma trilha sonora que é um deleite de se ouvir durante o filme todo, e principalmente é um daqueles filmes que não esconde todo o amor e a dedicação de todos os envolvidos. É um filme que você vê que foi feito com gosto, que todo mundo, desde o diretor, passando pelos atores, até o cameraman, até o assistente de produção, acreditam e gostam desse projeto. É um daqueles filmes que mostram como o cinema pode ser absolutamente fascinante quando as pessoas envolvidas no filme têm carinho pela arte. Porque Aquarius traz à tona a melhor coisa do cinema, que é você abraçar uma história, mergulhar num universo e esquecer que existe um mundo lá fora. Por isso que eu digo que os pequenos excessos são problemas absolutamente insignificantes dentro da experiência maravilhosa que é assistir esse filme. Porque no fim das contas, Aquarius é um filme nota 9,5. E este foi mais um pós-créditos. Comente aqui embaixo o que você achou de Aquarius, se você gostou, se você não gostou, e vamos debater o filme. Enquanto vocês comentam, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!